Oi, gente, tô eu aqui no último dia do ano, na véspera de ano novo, né? Pra gravar o último vídeo do ano, que é sobre esse livro do Edgar Allan Poe de contos. Eu já tenho um outro vídeo que eu conto um conto de um livro ótimo de contos da Dark Side do Edgar Allan Poe. E lendo esse livro tem alguns contos que eu já conhecia e tinha alguns que eram novos pra mim, muito bons. Então, tipo, que eu conhecia, assim, o Escaravelho de Ouro. Eles botaram até no título Escaravelho de Ouro. E eu já tinha lido esse conto na outra coletânea e não tinha gostado. E li de novo e não gostei de novo. Tipo, eu achei que não faz jus ao Poe. Mas, assim, os que eu gostei do Barril de Amontilhado. Eu já tinha lido ele bem antes. Tipo assim, acho que eu li na faculdade a primeira vez. E eu gostei de novo de ler, pensei até em contar esse, que eu sempre conto um conto, né, quando é livro de contos, e daí eu fiquei, assim, na dúvida. Eu também gostei de um que é Tu És o Homem, e do William Wilson. Esse aqui é um conto que eu já tinha lido, que é um conto que eu gosto muito, que é de duplo, né, que o William Wilson tem um duplo, e como eu falei em histórias de duplo, né, tem uma maneira de bem eficaz de tu se livrar daquele duplo que fica te perseguindo a vida toda. Mas quando tu destrói esse duplo, sabe o que acontece, né? Tu se destrói contando, já que acontece, tu se aniquila quando tu aniquila o duplo, porque o duplo é uma parte de ti. Então, assim, teve uns que eu não gostei, muito arrastado, não parecia de Edgar Allan Poe, que é, por exemplo, Viagem do Homem à Lua num balão, e também Revelação Magnética. Esse aqui eu achei muito, assim, parece ficção científica e não terror. Eu não gostei desse, achei muito arrastado. Eu não imaginava que o Poe poderia fazer contos assim que eu não gostasse, porque eu gosto da maioria dos contos dele. Alguns eu acho mais ou menos, mas então tem esses contos aí que eu não gostei. Escaravelho de Ouro também, que botaram até no título, botaram assim a imagem aqui dos caravelhos aqui, que eu achei que não é tudo isso, né? Bom, o conto que eu escolhi para contar é um conto que eu nunca tinha lido dele, que é Hop Frog. Hop Frog era o bobo da corte de um rei e significa salto, não, sapo saltitante, porque ele era anão e coxo, e então ele caminhava de um jeito assim que o rei achava engraçado, e quando o rei comprou, né, ele para ser bobo da corte, veio junto a Tripeta, que é uma anã também, só que um pouco mais alta que o Hop Frog e de rara beleza, muito bela. Daí, tipo, o Hop Frog tem essa missão de ser bobo e ficar contando piadas pro rei. E o rei, ele tem os 8 ministros dele que são muito parecidos com eles, quer dizer, bastante grandes e corpulentos. E o Hop Frog daí tem um fraco que é o vinho, por isso ele não gosta de beber vinho, porque senão ele começa a falar loucuras, ele fica mal, né? E o rei, assim, pra cutucar o bobo Hop Frog, assim, aqui fala que provavelmente esse não é o nome de batismo dele, provavelmente foi um nome, né? Com certeza não é, foi um nome que colocaram pra ele por conta da aparência física dele, porque para ser o bobo da corte. Então, assim, o Hop Frog daí não quer beber o vinho e o rei obriga ele, toma mais um pouco, toma mais um pouco. Daí a Tripeta, que é essa moça que é anã, pega e pede pro rei, por favor, senhor, não obrigue ele mais a tomar o vinho que ele não quer. Daí o rei pega e fica furioso, dá um tapa nela, joga ela longe e joga o conteúdo, o vinho da taça no rosto dela. E daí o Hop Frog fica olhando, né, aquela injúria, né, daí fica um silêncio total. Daí ele faz ele beber, ele continua bebendo, ele quer saber, assim, sobre uma festa, o rei quer fazer uma festa, e o Hop Frog pergunta para ele se ele tem uma ideia, ele diz que tem, uma festa de máscaras.
E daí ele vai organizar essa festa de máscaras e ele tem essa ideia que ele fala pro rei de o rei e os ministros se vestirem de orangotangos para ver qual que ia ser a reação das mulheres, dos convidados que iam ficar apavorados, eles com correntes assim nos pés, assim, tipo, para ver todo mundo apavorado, ia ser muito engraçado. E o rei topa, né? Então, daí no dia assim, as pessoas que eles se dão um baile de máscara, eles se fantasiados de gorilas, o rei inclusive, e as pessoas apavoradas tentando correr, eram gorilas que tinham assim correntes que para dar a impressão de que eles fugiram de algum lugar. E então o rei, o Hop Frog começa a botar seu plano em ação aqui, a vingança. Ele queria se vingar. Ele pega e, né, ri junto com eles rolam de rir, acho engraçado. Então ele pega e eu vou até ler aqui o que acontece, porque é melhor do que o Hop Frog fingindo examinar o rei mais de perto para dizer, né, de onde vêm esses gorilas, encostou uma tocha à roupa de linho que envolvia imediatamente se tornou um lençol de vivas chamas. Em menos de meio minuto, todos os orangotangos ardiam furiosamente entre os gritos da multidão que observava de baixo, horrorizada. Bom, o que ele fez? Ele, né, chegou a tocha perto, assim, essa é a vingança dele, perto do rei, e pegou fogo na roupa, né, de orangotango. E uma coisa que ele tinha feito, assim, era pegar aí aquelas correntes que estavam, assim, nos pés deles, pegar e grudar no lustre. E daí ela levantou todos eles, assim, em chamas, assim, para que todo mundo visse, né, a agonia deles. O anão aproveitou a oportunidade e mais uma vez falou: Agora vejo distintamente, disse ele, que espécie de gente são estes mascarados. São eles um grande rei e seus 7 conselheiros. Um rei que não tem escrúpulos em espancar uma moça indefesa e encoraja as violências. Quanto a mim, sou simplesmente Hop Frog, o bobo da corte, e essa é a minha última troça. Então ele fez isso como vingança pelo jeito que eles tratavam ele, obrigando ele a tomar vinho, e trataram a tripeta, né? Tipo, pegou e despofiteou ela e jogou vinho nela. Então, tipo, daí ele pegou e conseguiu, assim, erguer pela corrente eles no candelabro, eles em chamas, né? Então, tipo, foi uma vingança, assim, bem cruel, né? Mas daí ele aqui, ó, em consequência da alta contabilidade tanto de linho como ele aderido, nem bem o anão findara seu discurso, a obra de vingança estava terminada. Os 8 cadáveres balançavam nas correntes mais fétidas, enegrecidas e apavorante e irreconhecíveis. O anão atirou-lhes a tocha, subiu sem problemas, ele fugiu pela claraboia e dizem que ele fugiu com a tripeta, porque nenhum dos dois jamais foi visto novamente. Então, tipo, é um conto assim de terror, porque os dois de vingança, né? Porque ele teve uma vingança assim bem mortal, né? Matou o rei e os ministros queimados vivos e fugiu com a tripeta por causa que eles eram objeto de diversão pro rei, né? Pros ministros, objeto de ridículo. E eles resolveram, né, de que fugir, né, senão eles iam ser executados. Então esse conto eu gostei bastante, né, bem, a vingança, né, mas tem um conto de vingança que eu acho mais ainda apavorante, que é do Gabriel Garcia Marques, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas é um conto que o cara se vinga do... tipo, prende o homem num caixão e sempre ressuscita ele para ele ficar a vida inteira vivo dentro do caixão. Então, quando eu me lembrar, talvez tava pensando talvez em contar esse. Então, gente, feliz ano novo, apesar de eu não ligo muito com essas coisas, não sei porque que as pessoas dão tanta ênfase para ano novo, né? A Terra deu uma volta ao redor do Sol, ok? Então, gente, o meu próximo vídeo, provavelmente não vai ser ano que vem, os melhores do ano, as melhores leituras do ano. Então, obrigada, boa noite.